Se você ainda não sabe como adaptar o seu evento para o digital, a gente quer te ajudar. O TD é especialista em eventos online, não só na produção e organização, mas na atração de audiência qualificada para você falar com quem realmente se importa com seu conteúdo. É por isso que hoje a gente está aqui com a primeira edição do Varejo Summit, que já nasce como um dos maiores eventos online da América Latina focado em transformação digital no varejo. São mais de 40 mil inscritos, 65 conteúdos e tudo isso de graça. Quer melhorar seus resultados no online e conquistar seu cliente através de conteúdo de qualidade? Manda um e-mail aí, contato@transformaçãodigital.com para a gente te ajudar com o seu evento online. Vendendo online, menos você? Prazer, somos a Nuvem Shop. Descubra hoje a nova fase do seu negócio com rapidez, simplicidade, segurança e o melhor, layouts personalizáveis grátis para deixar a sua loja virtual com a sua cara. Quem é empreendedor sabe que sempre existe um novo passo a ser dado. Junte-se a mais de 40 mil empreendedores pela América Latina e venda online pela Nuvem Shop para todo o Brasil. Nuvem Shop, potencializando histórias de sucesso. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do Varejo Summit. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês em todas essas conversas. E agora eu vou falar com o Guilherme Okamoto, ele é Head de Risco de Crédito na Stone. Antes de tudo, obrigado por ter aceito o convite, Guilherme. Eu que agradeço o convite aí feito por vocês aí. Cara, bom, quem quiser continuar essa conversa, tem nossos links dos LinkedIns aqui do lado, pode entrar em contato. Tem também o chat, pode deixar sua dúvida, pergunta, sugestão. Tem também o grupo do Varejo Summit no Telegram. Por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo gratuito para vocês. Mas para a gente começar essa conversa, Guilherme, você cuida da parte de análise de risco, né, na Stone. Como que funciona isso? De que maneira a Stone está ajudando o varejista nesse momento, né, tão difícil? E como que vocês estão parceiros desse cara mesmo hoje, no momento? Claro. Legal. Bem, no meio dessa crise, a gente tem feito um acompanhamento bem próximo dos nossos clientes. Então, a Stone já tem no seu DNA, está próximo dos estabelecimentos comerciais que são os nossos parceiros. Então, quando veio toda essa crise, a gente viu o quanto que os nossos clientes estão sofrendo por esse período, e nós aqui da parte de risco de crédito, a gente observou esse momento aí em que o transacional, as vendas dos clientes caíram bastante, mas por uma iniciativa e aí também pelo próprio posicionamento da Stone, a gente decidiu continuar com o nosso processo de empréstimo. Então, a gente continua ainda ofertando o nosso produto de crédito para os nossos clientes. A gente faz uma análise de como que as vendas dos clientes estão acontecendo. Então, mesmo para os clientes que, por algum motivo, tiveram que fechar o seu comércio ou tiveram suas vendas enfraquecidas, a gente continua ofertando o nosso empréstimo. Então, é um empréstimo que a gente enxerga que ajuda, principalmente nesse momento de maior dificuldade dos clientes. Então, a gente olha o tempo de relacionamento, quanto tempo esse cliente esteve conosco, como que foi isso antes da crise, a gente observa como que a crise tem afetado o dia a dia dos clientes, e aí a gente disponibiliza uma linha de crédito para esse cliente tomar,
e assim poder passar por esse período. Então, basicamente, a gente olha como que tem sido o dia a dia do nosso cliente nesse período de pandemia. Ele vai ganhando crédito com vocês à medida que ele tem esse bom relacionamento, né? E aí isso é revertido também em benefícios no empréstimo. Exatamente, exatamente. Esse é um ponto importante, porque como a gente está muito próximo do dia a dia dos clientes, então a gente vê de fato que assim tem sido um período bem difícil. Então a gente olha ali no começo do ano, no ano passado, as vendas ano contra ano, e a gente vê que de fato tem sido um período bem dificultoso, e em muitos casos alguns clientes têm fechado as portas. E do nosso lado, a gente compreende esse momento, a gente entende que existe muitos estabelecimentos comerciais que precisam desse capital de giro, e a gente oferece aí esse empréstimo, né, nos clientes que a gente tem esse relacionamento, e a gente consegue aí construir os nossos modelos de riscos de crédito de forma bem robusta, em que a gente enxerga essa depressão, em que momento o cliente vai voltar aí, conforme a economia for voltando, e aí a gente consegue fazer o desembolso para eles. Mas aí pensa nesse momento, né? O cara já está tendo toda a dificuldade e ele vai fazer o empréstimo. Como garantir que ele vai conseguir pagar isso daqui para frente também, né? Boa pergunta. Então, assim, e aí que está a robustez do nosso modelo, né? Então, a gente observa o quanto que dessas vendas dos nossos clientes foi deprimido pela pandemia. Então, um cliente estava faturando X e esse X ele foi deprimido, obviamente, porque ele teve que baixar as portas deles. No setor alimentício, ele não pôde mais abrir o salão dele, só está fazendo o delivery. Então, isso tudo acaba reduzindo o volume de venda dele. Então, no nosso empréstimo, é um percentual desse faturamento que o cliente está realizando nesse momento. É variável, então, por isso né? que e isso se torna variável conforme o faturamento do cliente. Isso que se adequa muito bem ao modelo de negócio do nosso cliente. Então, nesse momento em que as vendas e o faturamento está deprimido, está baixo, e a participação é um percentual, então o pagamento também ele é menor. E aí isso se ajusta naturalmente conforme o estabelecimento ele vai voltando ao seu ritmo normal, e aí isso acelera e também ajuda o cliente a pagar mais rápido o empréstimo dele. Bom, quando se pensa em Stone, todo mundo lembra logo da maquininha, né? Mas tem muito serviço atrelado a ela, né? É mais do que só a maquininha. A gente está falando aqui de empréstimo, mas a tecnologia está presente no produto do início ao fim, assim, né? O que mais que as pessoas podem tirar proveito do serviço da Stone para esse momento, assim, para essa retomada ser menos traumática, digamos assim? Então, a gente também tem toda a parte de meios de pagamento, né? Então, a gente tem N serviços na parte de pagamentos, não só a maquininha, né? Então, também a gente tem o serviço de pagamento via internet, que hoje está sendo um modo dos estabelecimentos reinventarem, né? Então, não é só, vamos dizer, o mundo físico, também é um mundo virtual, e isso a Stone está bem presente. A gente tem serviços de fidelização, serviços também de conciliação de recebíveis, então a gente tem uma porção de outros produtos que ajudam aí a organização do dia a dia do empreendedor. Bom, a Stone é uma fintech, né? É um unicórnio brasileiro aí, hoje já é muito mais do que unicórnio. Mas qual o papel da inovação dentro da empresa? Como que vocês trabalham a tecnologia e a inovação para a criação de novos produtos mesmo? Então, o primeiro ponto é sempre a gente estar em contato com o nosso cliente. Então, faz parte do nosso dia a dia, estar lá no estabelecimento, lá da rua mesmo, entendendo como as necessidades e as oportunidades que o nosso cliente tem. Então, vai desde ter um processo de meios de pagamento, um processo que ele precisa ter a sua carteira de cliente fidelizada, do seu processo de organização financeira. Então, a inovação não é só uma questão de a gente entregar mais tecnologia para o cliente, e sim mais serviço que ele mesmo precisa. Então, boa parte das demandas que a gente recebe de inovação vem desse contato com o cliente, onde a gente enxerga tanto dificuldades na sua organização financeira,
também na organização do seu dia a dia, do ponto de vista de infraestrutura, logística. Então, tudo isso a Stone entende quais que são as necessidades do cliente e procura atender através de ou novos serviços que a gente mesmo desenvolve ou através de alguma parceria que a gente faz com algum outro fornecedor que possa aí aumentar essa gama de soluções. E você acha que essas necessidades têm mudado recentemente? Tem mudado bastante. Até do ponto de vista de crédito, eu posso aí dizer diretamente, porque assim, a crise atingiu todo mundo. A gente até enxerga que alguns segmentos, por exemplo, supermercado, isso foi menos, e outros segmentos, por exemplo, viagens e entretenimento foi mais. Então, essa inovação passa por aí, não só por uma questão da gente ter como eu falei anteriormente, o capital de giro disponível, mas como a gente entrega isso para o cliente. Por quê? Porque ali num segmento que continua ainda rodando, a pessoa, né, o próprio empresário acaba não tendo tempo para isso. E aí a gente precisa encontrar formas de fazer essa oferta mais dinâmica, através de um contato via o nosso agente de rua, ou via um meio eletrônico, através de alguma mídia social que ele tenha contato. Então a gente acaba usando essa rede e a gente acaba inovando até na forma de oferta para o cliente, porque também na outra ponta, o empresário que teve que fechar suas portas, ele já não está mais ali no dia a dia. Então a gente precisa encontrar ele e de fato oferecer um crédito que faça sentido para ele. Então esta inovação passa por isso, desde a gente construir modelos de modelos preditivos aí, em que a gente enxergue a real necessidade do empresário e também como que a gente chega a distribuir essas ofertas para os nossos clientes. E vocês chegaram a perceber também uma mudança na utilização dos produtos oferecidos? Tipo, o pagamento eletrônico deve ter aumentado muito, né? E-commerce deve ter tido também uma movimentação bem grande para e-commerce. O que você pode dizer nesse sentido, assim, percebendo modificações no consumo mesmo dos produtos que vocês oferecem? Sim, a gente trabalha bastante tanto no meio físico quanto no meio eletrônico, né? E de fato houve uma mudança bem drástica, né? Principalmente no comportamento aí de venda e faturamento desses clientes. Em alguns segmentos houve essa migração do mundo físico para o mundo eletrônico, né? Como eu falei no alimentício, então a gente vê isso acontecendo, principalmente pelo delivery, né? Então a gente busca aí, através das empresas que fazem essas entregas, esses deliveries, esta informação, porque é um meio de nós aqui da Stone entender esta mudança dos hábitos dos nossos estabelecimentos comerciais, né, como que eles estão se reinventando. Então, a utilização mais intensiva de canais eletrônicos, de redes sociais, então a gente vê uma necessidade latente mesmo, e também uma diminuição no mundo físico, mas também essa diminuição no mundo físico vem em contrapartida com esse aumento no mundo eletrônico, então a gente vê de fato esta migração, mas também a gente vê que assim esse estabelecimento não usa só o canal dele próprio, ele também usa os aplicativos de entrega e outras soluções de meios de pagamento e que a gente vai se conectando a esses provedores. Legal, Guilherme. Falando um pouquinho assim daqui para frente, né? Qual a visão da Stone para o mercado a partir de agora? Como que vocês esperam que vai ser essa retomada? Como que vocês estão imaginando ou estão percebendo esse movimento? É legal essa pergunta porque assim, inclusive nesse mês de junho a gente observa que algumas regiões e alguns segmentos têm retomado sim o seu volume, vamos dizer, pré-crise. Então, de fato, tem alguns setores e localidades que a gente vê que, de fato, a economia está retomando. Em alguns outros locais e segmentos, a gente vê isso de forma bem mais tímida. Então, a gente tem observado essas mudanças e aonde a velocidade tem sido mais intensa, obviamente, a gente se aproximou. E da onde a gente ainda está de forma mais tímida, a gente ainda continua apoiando os clientes com dificuldades, então a gente continua também olhando toda essa gama de clientes nessa retomada.
A gente espera que a crise passe logo, até um posicionamento da própria companhia, de buscar aí estar à frente desse momento, que a gente consiga ofertar aí os produtos e também o crédito, de forma que nessa retomada o cliente esteja preparado, né, e tenha aí capital e investimento suficiente para aí atender toda a população. Perfeito. Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? De repente, alguma outra forma da Estônia ajudar o pequeno e médio varejista nesse momento? Alguma outra iniciativa que vocês estão fazendo? Assim, a gente está bem próximo dos clientes, a gente entende que essa retomada é difícil, né? Porque muitos clientes ficaram com as portas fechadas, então parte do seu estoque pode estar desatualizado, ou mesmo ele tem que recompor todo esse estoque novamente. Então a gente está bem próximo desses clientes nesse momento de retomada. A gente está com iniciativas de entrar em contato antecipadamente com esses clientes para entender se ele vai precisar desse empréstimo para ter esse capital de giro, e aí ele ganhar fôlego nessa retomada, porque também é uma retomada difícil, né? Porque a gente não sabe exatamente em que momento isso vai acontecer. Então, se para nós é difícil, para o nosso cliente, o estabelecimento comercial pequeno que está lá na rua, é difícil entender como que vai ser, tanto do ponto de vista do governo permitir que ele abra as portas, e também do cliente que vai entrar na sua loja. Mas a gente tem monitorado, a gente tem ligado para esses clientes, entrado em contato para a gente poder apoiar eles nessa empreitada. Perfeito. Bom, quem quiser continuar essa conversa, tem nossos links do LinkedIn aqui do lado, pode entrar em contato por lá. Tem também o chat, pode deixar sua dúvida, sua sugestão, e tem o grupo do Telegram do Varejo Summit, por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês. Conversei aqui com o Guilherme Okamoto, ele é Head de Risco de Crédito da Stone. Obrigado demais pela conversa, Guilherme, valeu. Valeu, até mais. Investimentos são para aqueles que projetam além, para os que olham o mundo fora da caixa. É para os que acreditam no futuro, para os provocadores. Investimentos são para os que arriscam, os que se despertam, aqueles que mudam o destino, para aqueles que resolveram entrar no jogo. O quanto você está disposto a ir em frente hoje? São nos momentos de crise que os verdadeiros jogadores se revelam. A EQI Investimentos se consolida como a maior assessoria do Brasil credenciada a XP Investimentos, além de atingir uma marca histórica de custódia em um momento de crise mundial. Momentos como o de agora, hoje, neste instante, eternizam histórias. Você não recua porque sabe que o objetivo é ganhar. Quando você se movimenta, faz tudo ao seu redor se movimentar também. Por isso, colocamos o cliente em primeiro lugar. Somos a EQI, temos mais de 8 bilhões de reais sob custódia e estamos aqui para fortalecer o nosso maior orgulho. Você.